Vamos ver agora o que nós conseguimos. Porque a iniciação, conforme estava falando, dentro de Fá, dentro da Umbanda e dentro do Candomblé, seja ele Candomblé de Angola, Candomblé Gige ou Candomblé Quito, tem algumas coisas que têm que ser observadas. Porque não basta você chegar e querer fazer uma feitura. Existem situações que estão ali. Eu quero destacar, antes de mais nada, uma situação que me procuraram para dizer. Foi que alguns filhos de santo estavam conversando comigo, dizendo que iam deixar a casa do pai de santo, porque descobriram que o pai de santo é homossexual. Então eles vão deixar a casa. E estavam conversando comigo no Candomblé de Angola. E a pergunta foi que eu fiz a eles é uma coisa. Vocês conseguiram descobrir que o pai de santo sempre ajudou vocês? Vocês descobriram que o pai de santo sempre esteve com vocês? Se vocês acham errado uma coisa que é a vida particular dele, e o que vocês acham certo da vida religiosa dele, que sempre se dedicou? Vocês conseguiram descobrir isso? É o mais importante do que vocês estarem fuxicando a vida do pai de santo ou da mãe de santo, que só diz respeito a ele. O que interessa a vocês é o quê? Como que ele se dedica à espiritualidade e a vocês. É o que eu tenho a dizer. Bom, a feitura, ela se inicia quando começamos a comprar ou trocar, né, que nós falamos, as coisas. É um momento caro em que o padrinho e a madrinha vai acompanhar aquela pessoa que ainda vai fazer santo, que naquele momento é chamado de caro. E o padrinho e a madrinha, inicialmente, são padrinho e madrinha, que depois passam a ser o padrinho e a madrinha de Oruncó. Isso daí é importante, mas é importante também saber o tempo certo que temos de chegar e fazer o santo. Meus irmãos, é primordial, por exemplo, deu que você tem que fazer o santo. Procura saber até quando você pode chegar aí ou tem que fazer. Porque se você fizer depois que está determinado, você vai ter perdas na sua vida e não vai conseguir depois fazer com que essas perdas não aconteçam. Porque você fazendo no tempo antes vai evitar que você tenha perdas. Depois que já começou a perder as coisas, você vai querer fazer para não ter as perdas, não vai conseguir. É como se você tivesse parado, descido fora do ponto. Você está do ônibus, você não deu sinal quando tinha que descer, porque você não queria fazer santo, não queria ficar careca, não queria isso, não queria aquilo. Quando você viu que não tinha mais jeito mesmo, você resolveu fazer. Aí as perdas já são grandes e possivelmente você não vai recuperar aquela. Você vai ter que começar tudo de novo. O termo feitura é utilizado dentro do Candomblé, também da Umbanda, porque a Umbanda tem a feitura dela, que é a iniciação. O Candomblé tem vários tipos de iniciação. Porque, veja só, você pode ser iniciado em Fá, você pode ser iniciado em Orixá, você pode ser iniciado em Egum, você pode ser iniciado em ancestralidade.
E isso tudo é a iniciação. Agora, uma coisa importante dentro que a gente usa muito, principalmente no Axé Baratolá, é a troca de axé. Da onde o pessoal antigo diz uma coisa: axé com axé ele não se perde, ele soma. O que é isso? Quando um irmão está para fazer santo ou tomar obrigação, os outros irmãos correm para estar lá presente e ajudar financeiramente no que for preciso. Aí, quando aquele outro que ajudou vai fazer as coisas, os que foram ajudados estão lá. Isso é troca de axé. Você trocou o axé porque você deu um axé para a pessoa que estava precisando e a pessoa, quando você precisou, veio também, e assim o axé ele vai se multiplicando, ele vai indo. Tem lugares que não tem esse tipo de coisa. Você, para fazer alguma coisa, você tem que pagar aos seus irmãos para estar presente lá, alguma coisa nesse sentido. Tá? E isso é desagradável, porque você deixa de valer pelo que você é. Você está valendo apenas por dinheiro, o quanto você tem ali. Não existe o amor ao orixá. Aí a pessoa diz: não, eu amo Onira, eu amo Jagum, eu amo Iemanjá, amo Xangô, Exu, mas só vou lá ajudar se me pagar. Isso não é o certo. Nós devemos estar presente na casa de santo sempre que possível. E essa é uma das situações. Quando se vai fazer uma iniciação, ou fazer um bori, ou um oxebiri, esse período é chamado Iberê. E Iberê é qualquer situação em que você vai fazer um bori, uma obrigação, tudo. Agora presta atenção, existe o bori e dá de comer o orixá ori. Dá de comer o orixá ori não é a mesma coisa que o bori. E o bori não é a mesma coisa que dá de comer o orixá ori, porque o orixá ori ele é sentado, tá? É o orixá que rege o nosso destino. Aí algumas casas arrumam Yaori, outras casas fazem de outra maneira, tudo de lá. Mas existe uma referência ao orixá ori. Essa referência é muito importante. E Ori tem um sacerdote deles, que é o Izobá Orieté, o Orieté, que é o chamado Junu. Isso é importante você chegar e saber. E, bom, aí você teve a iniciação, que é chamado, né, a festa do nome, Oju Xiri Lorocó, que é a festa que o seu orixá vai dar o nome. Na Umbanda, tem a saída da camarinha, em que a pessoa vem com as suas entidades, tudo. O candomblé Jeje, o candomblé de Angola, tem também as suas formalidades. Feita a iniciação, nós temos o quê? Obrigação de um ano. Obrigação de um ano é chamada de Odum Keni, ou Odukeni. É quando a pessoa tem um ano de santo no chão. Porque às vezes ela tem 3 anos e não tem obrigação. Ela continua sendo velha de santo, mas ela não pode fazer nada além de ser um Iaô, porque ela não tem as obrigações. Isso é importante. Ser velho de santo, por exemplo, na roda, quando a roda para, quem tem 7 anos não se abaixa. Quem não tem se abaixa. E às vezes a pessoa velha de santo se abaixa por quê? Não tem obrigação de 7. É um fato isso. Bom, você tem a obrigação de um ano, você vai se preparar para a sua obrigação, que é chamada Odum Etá.
Odum Etá é obrigação de 3 anos. Uma obrigação importante. E essa obrigação, ela muda uma situação muito importante. Porque até então era uma coisa, agora já é iberar, é estimular o crescimento. E iberar, ela vai da obrigação de 1 ano a 3 anos. E isso não se deve nunca se esquecer. E não se junta também a obrigação. Tem casas que chegam, não, toma tudo de uma vez, 1, 3, 7 e vai. Olha só, você tem um copo. Você consegue botar 1 litro d'água dentro dele? Não, vai despejar. E você vai perder. Mesma coisa são as obrigações. Você toma uma obrigação, você tem que ter um período para você se adequar a ela, as coisas acontecerem para chegar e partir para outra. Não se queime etapa. O nome disso é queimar etapa e no final você perde a sua vida e diminui os anos de vida. Não se dança também na roda na frente do mais velho, está pedindo para morrer na frente. Presta atenção. Aí você partiu para quê? Obrigação de 7 anos. Essa obrigação de 7 anos, ela é chamada de OMG. O MG, o QG, ela é IBGA. É uma obrigação IBGA. Porque dali para lá já é maioridade. Ou seja, é uma coisa, já modificou muitas situações. E no Axé Legbar Atolá, nós temos a obrigação de Odum a Odum. Odum Arum, o que é? A obrigação de 5 anos. Na obrigação de 5 anos, quem come é o Bara. É uma obrigação feita para o Exu da pessoa, o Exu do corpo, para que ele tenha aquela movimentação, para que ele faça tudo prosperar. É uma obrigação importantíssima, que muitas casas não fazem, até junto com a de 7 anos, aí fica aquele tumulto todo. Por que é importante essa de 5 anos? É quando você vai dar movimento a tudo. Exu vai fazer, então ele merece uma obrigação sozinho, ele como Bara do corpo. Meus irmãos, é importante também entender que quando um barco está para recolher, aquelas pessoas que já são iniciadas na casa, elas vão ver quem é do barco, com quem ela tem mais afinidade, tudo, e elas vão ser o quê? Escolher ele como cara. O que é? É apadrinhar a pessoa. Se preocupar de saber o que está faltando, como é que está indo. Fulano já viu isso, me mostra, deixa eu ver o que tem, trocar ideia, trocar sugestão. É isso que o relacionamento de cara que é do padrinho e madrinha com aquele que está entrando. E é uma coisa muito importante. Uma outra situação também. Quando se está para entrar para fazer santo, o pai de santo ou a mãe de santo vai julgar para saber quem pode participar das obrigações mediante o que o barco necessita. Não é aquela coisa tipo, bumba meu boi, vai embora e tudo bem. Não. Se é feito um jogo para saber, e saber também se as pessoas que vão ajudar precisam ter algum preparo, dar de comer a fulano, fazer alguma coisa, tomar algum ebó antes, durante ou depois. Tudo isso é importante. Não se pode deixar essas situações. E todo dia o pai de santo, a mãe de santo está jogando para saber o que aconteceu, o que deixou de ser. E às vezes as pessoas, depois disso tudo, abandonam a casa, deixam a casa por algum motivo que não concorda, porque conforme o pessoal chegou e falou, porque o pai de santo é homossexual, porque a mãe de santo é outra coisa. Gente, isso é a vida deles. Se preocupa
com a espiritualidade. Essa é a razão de você estar ali. Você não está ali para saber da vida particular. Bom, feito essa situação, quando se tem a troca de ajuda, que é chamada troca de axé, porque essa troca de axé não é só no momento em que... Porque, por exemplo, no nosso caso, no meu caso antigamente, ia recolher uma pessoa, eu já dizia logo, olha, as contas do meu santo eu dou de presente. Precisa de quanto? 100 gramas, tudo, então tá aqui. Ó, trouxe 200 gramas, faz aí o seu e faz um para mim que eu quero ter um fim de conta do meu santo feito por você. Que você é do santo tal, não sei o que, isso, aquilo, outro. Ou então, alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes se loteava o bicho de 4 pés. Porque às vezes, o bicho 4 pés calçado, tudo não tem, tá meio difícil. Os irmãos se uniam. Quanto é que é o bicho? 400, eu dou 100, eu dou 100, eu dou 100. Isso é a troca de axé. É movimentar o axé. Porque às vezes, aquele momento, a pessoa está com negatividade. E essa situação faz com que todos com dificuldade, mas todos movimentando aquela dificuldade, acaba se tornando uma coisa positiva, uma coisa prazerosa. E muitas vezes as pessoas não querem ter essa troca de energia, não querem ter esse contato, por isso que a vida deles não vai para frente. Porque um orixá vai cobrindo o outro, um vai dando a mão ao outro, vai puxando. Olha, você ajudou meu filho nisso, eu vou ajudar o teu filho naquilo, e aí vai indo. É assim que o mundo espiritual funciona. Muitos aqui hoje esperavam que eu fosse apenas dizer o que está certo, o que está errado numa feitura. Meus irmãos, não existe o certo e o errado. Existe aquilo que você aprendeu a fazer. Porque veja só uma coisa, ninguém vai fazer santo de ninguém do nada. Ele vai fazer aquilo que ele aprendeu a fazer na casa do pai de santo dele, da mãe de santo, e como que foi ensinado. E ao longo do que ele viu dos anos. Porque o candomblé, existe aquilo que se ensina. Conforme eu estou aqui falando, seu pai de santo, sua mãe de santo ensinou tudo. E aquilo que não é ensinado, mas está ali, para ser aprendido. E o que não é ensinado e está ali para ser aprendido? A vivência do dia a dia. Quando você ganha um esporro, quando você tem que submeter aquela sua vontade de chegar e ficar ali, de aceitar o que você acha que é uma humilhação, que é alguma coisa, aquilo que está ali. E eu quero também chegar uma situação que se fala sempre. Eu vou dar um exemplo de Mãe Albanita, da Oxum, que foi a minha mãe criadeira. Eu sou filho de Ominareuá. Mãe Albanita era 20 anos mais velha de santo do que Ominareuá. Mas Mãe Albanita tomou as obrigações com Ominareuá, fez toda a situação, então ela é filha de santo. Não importa quantos anos tenha mais, Ominareuá era mãe de santo. Porque às vezes nós vemos pessoas, porque eu sou mais velho de santo do que a mãe de santo, eu sou mais velho de santo do que o pai de santo, não importa. Se o orixá se submeteu e baixou a cabeça e foi ele que te deu as obrigações, ou ela que te deu, ele é legitimamente, ou ela é legitimamente a mãe de santo. E você merece respeito a ela, tem que dar respeito a ela e tem que estar ali. Isso eu digo. Porque nós vemos muitas pessoas, quando não tem um negócio, chega, não vou tomar ali, depois querem se crescer. Não. Será sempre
filho daquele que está ali. Porque foi assim no início. Assim tomou a obrigação de um, assim tomou a de 3, tomou a de 7 e confirmou cargo. E filho de santo jamais será mais do que a mãe de santo ou do que o pai de santo que deu as obrigações. Jamais. Aconteça o que acontecer. E isso, muitas vezes, é a vaidade das vaidades, como é que diz a Bíblia, né? Vaidade das vaidades, assim dizia o pregador. E o ego. O ego é a grande situação dentro do candomblé. E as pessoas têm aquele ego de querer ter o nariz empinado, ter o rei na barriga, e acaba dificultando tudo. E muitas vezes não consegue conversar com seus irmãos de santo, estar presente, ser humilde tudo, por causa disso. E numa hora que vai ter sua casa aberta, vai precisar, não vai ter ninguém do lado deles. Por que não vai ter ninguém? Porque não cativou ninguém. Então isso eu coloco para vocês. A feitura de santo é um momento em que você vai se adequar a todos. Eu vou dar um exemplo disso. Existiu uma época que está no Itandifá. Presta só atenção. Que muitos animais estavam morrendo. De frio, disso, aquilo outro, porque realmente a temperatura baixou e fazia muito frio. Os porcos espinhos estavam resistindo, mas estavam com alguns ferimentos. E quando o Orumilá foi ver o que estava acontecendo, o que os porcos espinhos estavam fazendo? Eles ficavam todos juntos para um esquentar o outro e trocavam. Os que estavam na beirada, quando já estava muito frio, iam para o centro. Os que já estavam mais aquecidos no centro iam para a beirada e iam fazendo isso. Só que tinha um probleminha aí. O espinho de um feria o outro, porque ficavam assim, de ponta a ponta. Mas eles estavam sobrevivendo. E isso é a mesma coisa dentro de uma casa de santo. Os espinhos, às vezes, um irmão nosso de santo nos fere tudo, mas o nosso também fere ele. Das pessoas dentro. E aí nós vamos aprendendo a conviver tudo, porque é assim que nós vamos sobrevivendo, evoluindo e crescendo. Esse é o grande momento da evolução nosso. Por quê? Todos juntos estão crescendo, estão progredindo. E muitas vezes nós, por certas situações, nós não conseguimos entender isso. Mas aí está o que Ifá nos ensina. Meus irmãos, é isso que eu teria de chegar e colocar para vocês hoje. Agradeço a presença daqueles que estavam ao vivo e aqueles outros também que vão assistir depois, né? Conforme muitos mandam para mim, salvei para assistir depois, porque eu tenho compromisso na hora, tudo. Meus irmãos, muito obrigado. E aquelas saudações, né? A Totô de Agum, Onira e Parê, né? E sempre essas situações. Então você está entendendo que feitura é um momento em que ninguém entra na vida de ninguém por acaso. Se você foi para uma casa de santo, foi escolhido para ir para aquela casa de santo, é porque sua espiritualidade te levou ali. E é ali que você tem que chegar e fazer. Meus irmãos, axé, axé e axé. Olodumare o Atobi. Olodumare, axé o Atobi. O poder de Deus é maior. Axé.